Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, estamos aqui. Eu sou a Ariane Berto, sou fisioterapeuta e hoje eu vim falar um pouquinho sobre quadril. Eu vim trazer como tema exercícios para o quadril, porque muitas pessoas me relatam queixas de dores no quadril, tendinite, bursite, artrose nessa região, síndrome do impacto. Então eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre o quadril. Então vamos lá. Essa região de quadril, né, a cintura pélvica, que é essa região aqui, os nossos ossos aqui do quadril, da bacia, que é esse osso aqui, ó. Então a gente tem dois ossos, né, direita e esquerda, né, aqui na bacia, e são aqui, esse osso da bacia, ele é dividido, né, na nomenclatura em três partes, né, que é essa parte mais superior, que é a parte do ilho. Aí nós temos o isquio e temos o pubis, né? Ilho, isquio e pubis. E essa articulação, o ilho, ela se articula lá atrás com o nosso sacro e faz o contato aqui com a nossa coluna, né? Então a gente tem as vértebras lombares, L4, L5 e a região do sacro. Então, logo o nosso osso aqui da bacia, ele já se articula com o sacro na articulação sacroiliaca. E essa articulação, ela é bem importante, ela sofre também bastante com dores, porque ela faz, durante a nossa marcha, né, quando a gente está caminhando, ela faz pequenos movimentos de deslizamento ali, para ajudar nessa estabilidade, né, nessa estabilização da marcha, para ajudar na absorção dos impactos. Então, ela não é totalmente estática, ela faz leves movimentos ali para absorver essa carga. Então, e ela também é sujeita a desníveis mesmo quando a gente tem alguma escoliose. Então, a gente tá aqui, ó, o nosso quadril, então o nosso sacro aqui no meio. Então, quem tem, por exemplo, uma escoliose pode gerar um desnivelamento ali no nessa articulação sacroiliaca, alguma alteração aqui da articulação, né, do quadril, na coxa femoral, pode gerar esse desequilíbrio e tudo isso pode gerar maior pressão e vai gerar dor nessa região da sacroiliaca. Então, é muito importante a gente manter essa musculatura de glúteos, dos lombares, a musculatura abdominal sempre bem fortalecida para não sobrecarregar essa região da sacroiliaca. Outra articulação que nós temos aqui nessa região do quadril é a sínfise púbica, que é a união aqui dos dois pubis, né, direita e esquerda, logo aqui na frente, na região mais aqui embaixo. E essa articulação dos dois pubis, né, para unir mesmo os dois pubis, direito e esquerdo, com fibrocartilagem ali. E essa articulação também ali não tem movimento, ela é para ajudar nessa estabilidade da articulação sacroiliaca. Então imagina que nosso quadril, se ele não fosse fechado na frente, só atrás pelo sacro, com os ilhos, ia ficar muito mais instável. Então ela tem essa junção mesmo aqui, ó, a nossa articulação aqui do quadril. Então ela faz esse fechamento mesmo. E essa articulação sacroiliaca aqui na frente é a articulação que quando a mulher vai ter o bebê ali na hora do parto normal, essa articulação ela se abre para a passagem do bebê. E nós temos também a articulação, que é a principal, que é a articulação coxofemoral, que é a articulação que tem ali os movimentos, né, a principal articulação do quadril, que é a união aqui da nossa coxa, né, do osso aqui do fêmur, da cabeça do fêmur, com o acetábulo que tá lá na nossa bacia, com a cavidade do acetábulo com o osso do fêmur. E essa articulação é a que gera movimento, então a gente faz a flexão da perna, igual a articulação bem parecida com a do ombro. Então a gente faz flexão, extensão, abdução, que traz a perna aqui pro lado, a abdução voltando, e faz os movimentos de rotação interna, rotação externa. Essa articulação, ela é bem sobrecarregada também, né? Porque ela é muito importante que a gente usa, né, pra andar, pra movimentar. Então, ela é muito importante. Então, é bem interessante a gente sempre ter esse olhar de cuidado, manter os alongamentos, manter o fortalecimento para ter uma articulação mais saudável possível.
que acontece? Muitas pessoas chegam reclamando de dor nessa região do quadril. Muitas vezes dor aqui na lateral, nessa parte desse osso aqui mesmo, né, no trocânter. Pode ser por conta de uma tendinite, que muitos tendões aqui de glúteo também se inserem nessa região aqui no trocânter. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho dor, eu não consigo dormir mais desse lado porque aperta e dói. Então, pode ser uma tendinite ali, dessa região. Outra lesão que acontece com bastante frequência no quadril é a síndrome do impacto coxofemoral. Por que acontece? O nosso quadril, ali a cabeça do fêmur, ela é bem redondinha. Então, ela é bem redondinha. A gente tem aqui o acetábulo, né, onde encaixa mesmo esse osso do quadril, a cabeça do fêmur. E aí, ela tem que ser redondinha e ela desce bem estreitinha. Então, imagina que aqui é uma bolinha e ela desce estreitinha, né, pra vir aqui pra continuidade do osso do fêmur. Só que nessa parte que tá estreitinha, em algumas pessoas, até mesmo acontece quando jovem mesmo, ali, por volta de 20, 30 anos, às vezes já acontece, de formar um calo ósseo nessa região. Então, ao invés dele a cabeça do fêmur redondinha e a parte lisinha ali, mais fininha, começa a formar um calo ali. Então, quando a gente começa a fazer os movimentos em uma amplitude um pouquinho maior da perna mesmo, de abrir, fechar, enfim, levantar, no movimento vai gerando esse impacto direto desse calo, né, dessa proeminência óssea ali na cavidade onde entra o fêmur no acetábulo. E aí começa a gerar impacto, né, de osso com osso, e é onde gera dor e vai favorecer uma artrose bem precoce. Então, é muito interessante a gente verificar o quanto antes disso. Tem alguns testes que a gente faz para verificar se está tendo esse impacto na articulação, para cuidar e tratar e deixar de acontecer uma artrose precoce nessa pessoa, tá? Mas é sempre com tratamento conservador, em casos muito mais graves que precisa fazer cirúrgico, tá bom? Eu vou mostrar depois pra vocês um teste que a gente faz pra verificar essa articulação se tá com esse impacto. Outra coisa que é muito comum de acontecer, as pessoas chegam às vezes falando que tá com dor do ciático, nervo ciático, e às vezes não é de fato o nervo ciático inflamado. O que acontece? Nessa região glútea aqui, tem um músculo que ele chama piriforme. E aí, o nosso nervo ciático, ele passa por trás, por baixo do músculo piriforme. E, por algum motivo, o piriforme, ele pode comprimir esse nervo e gerar os sintomas de parestesia, formigamento na perna, dormência, sensação de queimação, enfim, dor em pontadas. E às vezes as pessoas confundem achando que é o nervo ciático, mas na verdade não é o nervo ciático, é o músculo mesmo, o piriforme, que tá comprimindo esse nervo e tá desencadeando todos esses sintomas. Então, em alguns casos, às vezes é mais fácil, vai tratar esse músculo e resolve esse problema aí do ciático. Então, eu quero mostrar pra vocês alguns exercícios que dá pra fazer em casa de forma bem tranquila, para prevenir e para evitar aliviar os sintomas. Então, vamos começar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui direitinho. Esticar o meu tapete. Começar a sentar. Vou fazer um pouquinho mais perto. Então, mesmo sentado, a gente pode trabalhar já um pouquinho dessa mobilidade do nosso quadril, trazendo a perna aqui. Normalmente já não sente alongamento, algumas pessoas já sentem puxar um pouquinho aqui, ó. Então comece aqui, ó, relaxa a perna um pouquinho e volta. Já mantém a postura, relaxa a perna um pouquinho e volta. Leva um pouquinho mais para baixo e volta, e vamos fazer ali 10 movimentos de mobilidade do quadril. Vai e volta. Vai e volta. Isso. Vai e volta. Fizemos uma perna,
vamos fazer igual com a outra perna. É normal a gente ver bastante a diferença de um lado para o outro. Empurra e volta. Empurra um pouquinho e volta. Não precisa forçar a articulação. Sente um pouquinho e relaxa. É para ganhando movimento nessa articulação. Quem fica muito tempo sentado, trabalhando sentado, dirigindo muito tempo, costuma ter bastante essa questão da síndrome do piriforme. Então, fizemos ali umas 10 repetições em cada perna. Retorno. Ótimo. Voltamos para a perna. Já deu uma melhorada aqui, ó, na movimentação dela. Nós vamos lá para baixo. Cada um vai o quanto consegue. E volta. E vai sentir normal puxar um pouquinho aqui. Não precisa forçar. Vai. E retorna. Relaxa os ombros também, não coloca tensão. Desliza lá pra frente. E retorna. 10 repetições também. E desliza. E retorna. Isso. E retorna. Para a última vez lá um pouquinho. Conta 20 segundos e fica... Deixa puxar, respira, sente o movimento, sente aonde que tá puxando, aonde que tá doendo, como que é essa dor. Retorna e troca de perna, vamos fazer tudo igual. Então já soltamos ela um pouquinho, nós vamos lá pra baixo também. Então desceu, desliza. E retorna. Desliza. E retorna. Crescendo bem, coluna. Vai respirando. 10 repetições também. Sempre devagar no movimento sutil, movimento suave. E volta. A última vez segura também 20 segundinhos lá embaixo. E retorna para a posição. Ótimo. Tudo bem? Próximo exercício nós podemos fazer direto ali no chão. Mais longe. Então pode posicionar. Mantenha a postura, ficar um pouquinho mais de lado para dar pra ver melhor. Afasta mais as pernas. E aí nós vamos relaxar aqui, ó, o quadril. Para um lado, pro outro. Para um lado, pro outro. Desce o quanto conseguir, não precisa forçar. 10 vezes também. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Isso. Ótimo. Vamos deitar um pouquinho. Acho que tá dando pra ver, né? Aqui, quando dá pra gente perceber também esse impacto, quando a gente posiciona aqui, na verdade é um teste mais passivo mesmo, que a gente usa na fisioterapia. Então, a gente traz a perna pra cá, sobe um pouquinho mais, né, de 90 graus e leva um pouquinho de rotação aqui do quadril. Então, a gente faz um movimento de puxar a perna um pouquinho mais de 90 graus de quadril e joelho e faz esse movimento aqui de forma passiva. Então, no caso, seria, né, o fisioterapeuta que vai realizar esse teste e aí, quando a pessoa tem ali uma dor na virilha, uma dor nessa região mais interna da coxa, né, na região adutora, a gente consegue avaliar que
ela tem um teste positivo para impacto do quadril, tá? Então, a gente faz esse teste de forma passiva e consegue avaliar ali o quadril do paciente. Mas vamos para o movimento. Também mantém aqui deitadinhos e vamos aqui, ó, afastar, ganhar esse espaço e volta com a respiração. Então, abriu e respira, volta, fecha. Abriu e respira, volta, fecha. Já deixa os joelhos aqui flexionados, abriu e respira, volta, fecha. Abriu e respira, volta, fecha. Muitas pessoas, quando estão fazendo exercício, acabam às vezes apertando demais a lombar. Não pode estar tão alto aqui, mas também não precisa chapar a coluna lá no chão, tá? É interessante, imagina que a gente vai deixar um caminhozinho de formigas passando aqui, ó, bem pouquinho, tá? Não sobe tanto para passar aqui a minha mão, uma espação, e nem deixa ela apertando tanto o chão, tá? Para não retificar. Então, ó, só relaxa um pouquinho, como se fosse passar um caminhozinho de formigas, certo? Pra gente fazer esse movimento aqui de abertura de quadril. É muito importante também a gente trabalhar a questão do fortalecimento muscular. Por quê? As tendinites, né, as bursites, elas acontecem muito por conta da sobrecarga desses tendões, né, do tendão, da bursa, e um tendão, né, um músculo fraco vai gerar ali, né, pode resultar numa tendinite, numa tendinopatia. Então, um exercício interessante para fortalecimento, posicione legal, e é o exercício da ponte, a gente subir ativando. Não precisa subir demais para não jogar o peso lá pro ombro e pra cervical. Subiu, respira e volta. Nós vamos fazer 10 repetições também. Então, subiu, contrai e volta devagar. Subiu, contrai e volta devagar. Sempre respirando, concentra no movimento. Subiu, contrai e volta devagar. 3. Subiu, contrai, respira e volta. 4. Subiu, contrai e desenrola. 5. Subiu, contrai e desenrola. 6. Subiu, contrai e desenrola. 7. Subiu, ativa. 8. Subiu. 9. E subiu. 10. Ótimo. Tudo bem? Fizemos aqui um exercício primeiro para mobilidade, para relaxar um pouquinho a articulação do quadril. Fizemos um exercício também para mobilidade e alongamento. E fizemos agora um exercício para fortalecimento. Também tem um que é bem interessante para dar uma relaxada no músculo no piriforme, tá? Que é onde eu falei que ele comprime ali, ele pode comprimir o nervo ciático e gerar todos aqueles sintomas, né, bem parecidos com a inflamação do nervo ciático. Eu acho que vai ficar um pouquinho difícil só pra ver. Vou tentar afastar um pouquinho. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se não tiver muito visível. Vamos ver. Aqui, ó. Deita de barriga pra baixo. Então, imagina que a minha dor, que eu tô sentindo, né, a dor do piriforme ali, aqueles sintomas do ciático, tá pra essa perna aqui, ó, tá? Então, eu vou deitar de barriga pra baixo. Só. E ó, deita de barriga pra baixo, posiciona.
E vou trazer esse joelho bem devagar aqui pra lateral. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Relaxo. E fico um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho com ele flexionado. Pra relaxar essa região do glúteo. Fico ali um pouquinho. E volta bem devagar pra posição, certo? Esse posicionamento é interessante ficar ali um tempinho, ficar ali 2, 3 minutinhos nessa posição pra dar essa relaxada mesmo no músculo, tá? Porque aí tira a sobrecarga dele, fica bem relaxado, não contrai o bumbum, mantém ali na posição, fica respirando, certo? Outra coisa importante de se fazer é os alongamentos. Pode fazer pegando uma toalha, uma faixa, um cinto e dá pra gente puxar o pé pra alongar. Então, sempre comece devagar, sem forçar demais e vai ganhando o alongamento aos poucos, tá? Então, pode fazer deitada pra começar. Passa ali a fita no pé e começa aqui, ó, devagar. Começa com o joelho mais dobradinho e aí a gente vai ganhando aqui, ó. Relaxa a cabeça, joelho dobradinho e estica 10 repetições. E a última eu seguro um pouquinho e fico bumbum apoiado. Não adianta fazer isso aqui compensando. Bumbum apoiado e fica ali um pouquinho, de 20 a 30 segundos. Faz a mesma coisa com a outra perna, tá? Então, troca de perna, começa, flexiona e estica, relaxa, respira, flexiona e estica, flexiona e estica também, umas 10 repetições e segura a última de 20 a 30 segundos e relaxa, volta para a posição, certo? Um outro alongamento, nós fizemos um pouco dele sentado, que é cruzou a perna, uma por cima da outra, e nós vamos puxar aqui por baixo. Acho que tá dando pra ver, né? Então, cruza uma perna e eu puxo aqui e traciono. Não precisa puxar demais. Aqui, ó, sentiu, já tá alongando um pouquinho aqui embaixo, ó, do bumbum, do quadril. Segura um pouquinho também, tá? Então, esse daqui dá pra gente fazer tanto deitado, como sentado e como dá pra fazer também aqui apoiado, ó. Então, às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade de ficar deitada, né? Dói a coluna, alguma coisa. Pode fazer apoiada. Então, eu flexiono uma perna e vou trazendo essa, ó, vou deslizando aos poucos e eu já vou sentir bastante aqui, ó. Eu fico um pouquinho nessa posição, tô com a minha coluna bem apoiada aqui no sofá, fico aqui um pouquinho e depois eu troco e vou fazer igual com essa daqui. Segura um pouquinho, tá alongando, tô sentindo. Segura também de 20 a 30 segundos e relaxa, certo? Então, demonstrei alguns exercícios que dá pra fazer, que são tranquilos, dá pra fazer e ajuda bastante. Mas, quando a gente fala de quadril, é muito importante pensar que nem sempre o problema ele tá no quadril. A nossa articulação ali de quadril, né, sacro, tá bem interligada com a região da lombar. Então, muitos músculos ali vêm da lombar e passam pelo quadril.
ou vai do quadril e desce lá até o joelho. Então a gente precisa olhar e tratar tudo, tanto o quadril como a coluna, né, a lombar e como o joelho. Tudo tá interligado, né? Essa articulação, quando a gente tá no movimento de andar, então ela tá fazendo isso aqui o tempo inteiro, né, nessa estabilidade. Quem faz bastante, né, o principal músculo que faz a estabilização do quadril é o glúteo médio, que é esse músculo que a gente faz a abertura, né, do quadril. Então precisa ter esse reforço muscular. E no Pilates a gente fala muito isso, que de fortalecer o core, né, a ativação do core o tempo todo. E o core, quem faz parte do core também é o glúteo médio. Tanto o abdômen, a musculatura ali de assoalho pélvico, como a musculatura do glúteo. Então é um conjunto de coisas que precisam ser trabalhadas. Se tudo tiver fortalecido, tiver com uma mobilidade legal, tiver com um alongamento ideal, dificilmente as estruturas vão sofrer sobrecargas, tá? Então é interessante a gente já pensar para prevenir as artroses, ou quem tem, em cuidar mesmo, né? E a gente cuida com exercício, com atividade física, exercício direcionado, específico, correto, numa amplitude legal, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, podem me mandar. Se tiverem alguma sugestão aí de tema que vocês queiram, que eu traga algum exercício também, eu fico aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, façam, sintam os exercícios. E é isso, obrigada, uma ótima noite.